TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta sexta-feira, dia 4 de março. Hoje daremos destaque aos efeitos climáticos. Vamos conversar com a meteorologista da Defesa Civil de Petrópolis sobre esse tema. As inscrições para o primeiro semestre do ProUni começam nesta sexta-feira. São mais de 288 mil bolsas disponibilizadas em todo o país. Até o próximo sábado acontece o 7º encontro do Consórcio de Integração Sul e Sudeste, o CONSUD. Na última quinta, o tema abordado no evento, realizado na sede da Fundação Getúlio Vargas, foi o saneamento. As inscrições para o concurso público do Banco do Brasil terminam nesta sexta-feira. São mais de 6 mil vagas disponibilizadas. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, aprovou uma nova vacina contra a dengue. O imunizante foi produzido pela empresa Takeda Pharma. Na tecnologia, o Banco Central liberou compras pelo WhatsApp com cartões Visa e Mastercard. O diálogo com o objetivo de analisar os fenômenos climáticos e suas consequências. Eu sou Richard Stolzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Olá, para você que nos acompanha, uma pequena correção. Hoje é sexta-feira, dia 3 de março e não 4 de março. Já estou me adiantando aqui para o fim de semana, viu? Mas você é muito bem-vindo a participar aqui do nosso programa. Estamos ao vivo em Petrópolis, Teresópolis, Três Rios, Patidoféres, Paraíba do Sul e também Nova Friburgo e também pelas nossas redes sociais, pelo nosso Facebook, TVC Correio da Manhã e também YouTube. Vale lembrar, não deixe de nos seguir também no nosso Instagram, por lá você confere todas as nossas postagens e os nossos noticiários aqui da equipe de jornalismo. E a gente começa já então esse bloco com uma informação muito importante. As inscrições do Programa Universidade para Todos, o ProUni, para o primeiro semestre deste ano termina hoje. O prazo começou na última terça-feira, dia 28, e os estudantes interessados devem acessar a página do ProUni no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior do Ministério da Educação, também conhecido como MEC. O resultado da primeira chamada vai ser divulgado a partir do dia 7 de março e as matrículas com a comprovação das informações da inscrição devem ser realizadas entre os dias 7 de março e até o dia 16. Já o resultado da segunda chamada vai ser divulgado no dia 21 deste mês, com matrículas sendo realizadas entre os dias 21 e 30 de março. Nesta edição foram disponibilizadas 288.112 bolsas no total, sendo 209.758 integrais e pouco mais de 79 mil parciais, no caso 50%. Para os selecionados nas chamadas regulares, o programa oferece ainda a oportunidade de participar da lista de espera. Para isso, o estudante deve manifestar o interesse nos dias 5 e 6 de abril. A divulgação do resultado da lista de espera e as matrículas vão ocorrer entre os dias 10 e 19 do mesmo mês. Ainda falando sobre oportunidade, termina também nesta sexta-feira as inscrições para o concurso público do Banco do Brasil. As inscrições foram postergadas em uma semana. A gente tem um material, inclusive, para mostrar para você em relação ao Banco do Brasil e a essas inscrições. O prazo normal seria até o dia 24 de fevereiro, como a gente comentou, teve então aí essa postergação, esse adiamento, e as inscrições encerram então hoje às 23h59 da noite. Candidatos ao concurso do Banco do Brasil têm até esta sexta-feira para fazer a inscrição. Originalmente, o prazo acabaria dia 24 de fevereiro, mas foi adiado em uma semana. Ao todo, são 6 mil vagas, sendo 2 mil
de escrituário agente comercial e 2.000 para escrituário agente de tecnologia com contratação imediata e 2.000 vagas para cadastro de reserva, 1.000 para cada cargo. Há vagas em todos os estados e no Distrito Federal, porém as de tecnologia são apenas para Brasília e São Paulo. O candidato precisa ter 18 anos completos até a data de contratação e apresentar certificado de conclusão do ensino médio. Os candidatos podem se inscrever até às 23h59 de hoje. A inscrição tem valor de R$ 50 e deve ser feita no site da Fundação Sesgran Rio. Podem pedir isenção de pagamento às pessoas registradas no Cadastro Único para programas sociais do governo federal, membros de famílias com baixa renda e doadores de medula óssea. No momento da inscrição, o candidato deverá escolher a unidade federativa onde deseja trabalhar e uma das 190 cidades com locais de aplicação das provas. Os exames serão realizados no dia 23 de abril. O banco anunciou também que ampliou o número de vagas exclusivas para pessoas com deficiência. Agora são 825, das quais 299 para contratação imediata e 226 para a formação de cadastro de reserva. Então tá aí, não deixe de participar. As inscrições são até hoje, às 23h59 da noite. São diversas vagas, então não deixe de se candidatar caso você tenha interesse em participar, até porque os salários são os seguintes, vamos falar aqui para vocês. O salário inicial é de R$ 3.622,23 para a jornada de 30 horas semanais, além de auxílio alimentação e refeição, né? A pessoa pode escolher, de R$ 1.014, além de uma cesta de alimentação de R$ 799, que são pagas mensalmente. O funcionário ainda vai ter participação nos lucros ou resultados, vale transporte, auxílio creche, auxílio filho com deficiência, previdência complementar, planos de saúde e odontológico básico e acesso a programas de educação e capacitação, ou seja, oportunidade tá aí na tela para você. Não deixe então de se inscrever e quem sabe aí entrar, né, ser aprovado no concurso. Boa sorte para aqueles que vão realizar a prova. A gente vai mudar de assunto, vamos falar um pouco agora sobre saúde, porque a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, aprovou o registro de uma nova vacina contra a dengue. O imunizante Qdenga, produzido pela empresa Takeda Pharma, é indicado para a população entre 4 e 60 anos. A aplicação é por via subcutânea, em esquema de 2 doses, em intervalo de 3 meses entre as aplicações. Segundo a Anvisa, a nova vacina é composta por 4 diferentes sorotipos do vírus causador da doença, o que garante uma ampla proteção contra ela. No ano passado, o Brasil registrou mais de 1.000 mortes por complicações da dengue no país. No mês passado, a Comissão Técnica Nacional em Biossegurança aprovou a segurança da vacina Qdenga, que aguardava agora o aval da Anvisa. Uma outra vacina contra a dengue já aprovada no país, a Dengvaxia, pode ser aplicada para quem já teve, só pode ser aplicada para quem já teve a doença. Já esse novo imunizante, o Qdenga, também foi analisado pela Agência Nacional Sanitária Europeia, de quem recebeu também a aprovação. A concessão do registro pela Anvisa permite a comercialização do produto no país, desde que mantida as condições aprovadas. A vacina, no entanto, seguirá sujeita ao monitoramento de eventos adversos por meio de ações de farmacolovigilância, sob a responsabilidade da própria empresa. E já que falamos sobre a questão da saúde, o Boletim Infogripe, divulgado pela Fundação Oswaldo Cruz e a Fiocruz, apontou alta nos casos de síndrome respiratória aguda grave. O coordenador Marcelo Gomes fala a respeito dos dados obtidos durante essa semana. O Boletim Infogripe dessa semana, olhando os dados de síndrome respiratória aguda grave em todo o país, mantém o sinal de alerta em relação ao estado do Amazonas, né, onde a gente está observando a manutenção de um cenário de aumento no número de novos casos semanais em todas as faixas etárias, né, principalmente por conta da retomada da Covid-19, mas também, né, por conta do crescimento simultâneo nos casos associados ao vírus influenza A, o vírus da gripe.
né, embora a Covid-19 esteja gerando um impacto maior do que o vírus da gripe, né, mas os dois estão com um sinal de aumento simultaneamente, né, iniciado já no mês de fevereiro e se mantendo até a presente atualização. Outro estado que também passa a entrar nesse cenário é o estado de São Paulo, né? Lá a gente também observa aumento em todas as faixas etárias, mas aí fundamentalmente Covid-19, né? O vírus influenza A gente não tem observado aí um aumento expressivo, né? Tem alguns casos de vírus influenza B no estado de São Paulo, mas os dados laboratoriais sugerem que esse crescimento que a gente está observando agora é fundamentalmente Covid-19 voltando a gerar um impacto importante ali no estado. É um estágio ainda mais inicial, mais recente do que a gente observa no estado do Amazonas, mas está lá. Lembrando, né, que São Paulo, assim como diversos outros estados em todas as regiões do país, já vinha apresentando um sinal, né, de crescimento muito expressivo nas crianças e nos adolescentes. E esse sinal também se mantém em praticamente todo o país, né? Estados de todas as regiões continuam com esse sinal aí muito claro de um aumento bastante expressivo no público infantil e adolescente, né? E aí é interessante, né, a gente destacar que, infelizmente, os dados laboratoriais, né, que já estão presentes aí no sistema de notificação não nos permitem até esse momento identificar de fato o que está por trás, qual é a causa associada a esse aumento expressivo aí que a gente está observando nas internações por infecções respiratórias nas crianças e nos adolescentes, né? Não é claro, é o que a gente chama de casos de síndrome respiratória aguda grave inespecíficos, né? Onde a gente não tem resultado laboratorial ali indicando claramente qual é o vírus associado, né? Então, esse é o alerta, né, para o país nesse momento, né? Manutenção desse quadro nas crianças e nos adolescentes, ainda sem uma causa clara em relação aos dados laboratoriais, né? E Amazonas e São Paulo com o crescimento da Covid impactando todas as faixas etárias. Rio de Janeiro e Ceará também tem um sinal ali em relação à população idosa. Na população idosa a gente também está observando um sinal de aumento, é um aumento mais fraco, mas está presente, né, nos idosos e aí já é também consequência da Covid-19. Bom, a gente tem acompanhado então os dados aí de alguma forma preocupantes, porque volta a aumentar aí os números de síndrome respiratória aguda grave, principalmente por conta da Covid-19. Antes da gente continuar falando sobre saúde, inclusive aqui no programa, eu vou ler um comentário aqui durante essa interação que a gente tem pelo nosso Facebook. A Ana Lúcia faz o seguinte pedido, solicitou que a Águas do Imperador vá até a rua Álvaro Lopes de Castro, entre os números 57 e 71, porque tem muita água vazando pela rua e isso já tem 2 dias. Fica o nosso pedido aqui então para Águas do Imperador fazer essa visita na região e solucionar esse problema de vazamento de água. A gente sabe que os recursos são tão importantes hoje, né, e deixar a água vazando é um problema sério. Foi dado então um recado aqui, Ana Lúcia, por ter mandado, inclusive obrigado por ter mandado aqui esse recado para a gente. Voltando a falar sobre a questão da saúde, inclusive o coordenador do Boletim Infogripe, ele comentou e ressaltou a importância da vacinação, principalmente aproveitando o início da campanha de vacinação bivalente. Com o objetivo, inclusive, de ampliar a cobertura vacinal no país, o Ministério da Saúde lançou um movimento nacional pela vacinação. A mensagem divulgada pelo órgão ressalta que a vacina é vida. A mobilização em prol da ampla cobertura vacinal e da reconstrução do Sistema Único de Saúde no que tange a confiabilidade nas vacinas no país inclui a vacinação contra a Covid-19 e outros imunizantes do calendário nacional de vacinação. O Brasil tem apresentado queda na cobertura vacinal de diversas doenças, como sarampo, poliomielite, até da própria Covid-19, quando se apontam as doses de reforço. E com a seguinte mensagem, então, vacina é vida, vacina para todos, é que o Ministério da Saúde pretende mudar este cenário no país. Assim a gente espera. Vamos, inclusive, então, acompanhar o que o coordenador do Boletim Infogripe comentou a respeito da vacinação. Bom, e dado esse cenário aí, né, que a gente vê, Estado do Amazonas, Estado de São Paulo, com um crescimento bastante claro aí associado à Covid-19, né, embora São Paulo mais recente,
estado do Amazonas já há mais tempo, e alguns poucos estados ali já começando a apresentar também um sinal de aumento na população idosa, embora ainda não impactando nas demais faixas etárias, mas já sendo observado também um processo inicial ali dos mais idosos, né, associado à Covid-19 especificamente, né, reforça a convocação para a campanha de vacinação que se iniciou nessa semana. É extremamente fundamental que toda a população, né, de cada faixa etária esteja em dia com a sua vacinação, os grupos prioritários, né, convocados para a campanha de vacinação que se iniciou nessa semana, também é fundamental, né, que esteja em dia, busque aí, né, inclusive a vacina bivalente, no caso desses grupos prioritários, né, para o seu reforço nesse momento, para que justamente esse cenário que nós estamos observando possa acabar gerando um impacto em termos de casos graves, né, internações e óbitos, relativamente baixo, né? É fundamental estar em dia com a vacinação, especialmente nesse momento de retomada da Covid-19, aí já em alguns estados com sinal bastante claro em todas as faixas etárias, e em alguns outros se iniciando ali alguma tendência na população de idade mais avançada, mas que, né, deve acabar também atingindo as demais faixas etárias nas próximas semanas, né? Um sinal que se inicia ali naquela população, mas é um reflexo de que o vírus, né, pode estar ganhando força novamente, aumentando ali a sua transmissão, né, na população. Então já serve de alerta nessa convocação para estar em dia, né, de acordo com a sua faixa etária, sua condição de saúde. Confere lá quantas doses são recomendadas para o seu caso e confira se você está em dia com a quantidade de doses recomendada para a situação em particular. Esse é o recado fundamental para que a gente possa enfrentar esse novo momento da maneira mais segura possível. Que recado bacana, né? A gente acompanhar esse, realmente é um recado não só bacana, mas importantíssimo. A atualização da caderneta de vacinação é fundamental para que a gente evite os casos graves da doença, evite internações e, lógico, óbitos por conta da doença. A gente sabe que, ao acompanhar o cenário da imunização contra a Covid-19, a primeira e a segunda dose, a gente tem uma cobertura ampla, acima de 90%. No entanto, quando você vai para a terceira dose, a segunda dose de reforço, essa imunização cai gradativamente, chegando às vezes a nem 50% da população. Então é importante que você mantenha a sua caderneta atualizada em dia. Procure um posto de saúde, uma unidade básica de saúde, não deixe de completar o seu ciclo vacinal contra a Covid-19, até porque ainda é algo muito novo, né? É um vírus muito novo que sofre muitas mutações, e já tivemos tantas, inclusive, e algumas delas muito, que geram uma contaminação muito mais rápida. Então a gente torce para que seja apenas um reflexo do carnaval, né, que é um período de maior aglomeração, mas que não seja uma possível mutação para esse novo período. Então, por isso, a vacinação é extremamente importante no combate à evolução da doença. A gente faz um rápido intervalo, volta daqui a pouco, porque a gente ainda tem muita notícia para trazer para você aqui e também em relação a oportunidades. A gente ainda continua falando sobre saúde, mas também vamos falar sobre tecnologia. O intervalo é rápido, a gente volta já. Jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração.
Rio de Janeiro que você já ama e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Cooper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Cara, o que a gente tá fazendo, hein? Vamos falar um segundo sobre a gente? Sim, sobre violência contra a mulher, mas mais sobre a gente. Pensa nas mulheres que você conhece, nas mulheres próximas de você. Colegas de trabalho, vizinhas, amigas, as mulheres da tua família. Agora imagina que a cada 8 minutos, uma delas é estuprada. Duro de engolir, né? Mas é o que está acontecendo no Brasil. Aqui, 7 em cada 10 mulheres já sofreram violência ou assédio no trabalho. E absolutamente todas as mulheres, inclusive as que você pensou, vão sofrer algum tipo de abuso pelo menos uma vez durante a vida. Pesado, né? Mas e aí? O que a gente está fazendo? Vamos falar sobre a gente. Sobre o jeito que a gente trata as mulheres. Passa a vara, senta a rola, pega de jeito. Comer, meter, fuder. Aê, garanhão. Pegador, comedor. Ensinam pra gente que a mulher é uma coisa a ser conquistada, um prêmio, e que você não deve aceitar um não como resposta. Ela não te dá bola, é porque tá se fazendo de difícil. É só pagar um drink que ela tá na tua, irmão. Manda ver. Ela tá pedindo. Só um beijo. Um beijinho, pô. Não tem mulher que não dá, só tem homem que não sabe pegar. Vai lá, pega ela, mostra que é macho. É assustador quando a gente ouve isso fora de contexto, né? Agora imagina o quanto é assustador para elas. Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim? Seja na escola, seja no trabalho, seja na balada, até na sua própria casa. Tá errado. Então, vamos falar sobre a gente? Porque a gente pode mudar essa realidade. Não tem que ser desse jeito. A violência contra a mulher não é um problema da mulher. É um problema nosso. É problema meu. É problema meu. É um problema meu. 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 É um problema meu. A responsabilidade é nossa. Estamos de volta aqui com o Correio Petropolitano em Debate. Vamos trazer mais informação para você que está nos acompanhando. E a gente fala agora sobre um outro tema também, inclusive, que segue até o próximo sábado aqui no Rio de Janeiro. A gente vai falar sobre o 7º encontro de consórcios do Sul-Sudeste, que é o CONSUD, que está sendo realizado na Fundação Getúlio Vargas, na sede aqui do Rio de Janeiro. Inclusive, durante esse evento que já foi realizado ontem e também na última quarta-feira, já foram apresentados aqui pelo Governo do Estado 25 grupos de trabalho e que são integrados por secretários e técnicos dos 7 estados das 2 regiões e que discutiram temas prioritários como segurança pública, saúde, meio ambiente, desenvolvimento econômico e educação. Pela primeira vez, nos 7 anos da criação do CONSUD, a mulher está no centro das discussões,
Também é a primeira vez que é apresentado que a cultura é representada em um grupo de trabalho específico no consórcio. Além disso, nesta edição, o COSUD abriu espaço para o debate das políticas públicas para jovens e o envelhecimento da população. O governador Cláudio Castro citou as metas do governo do Rio de Janeiro durante o evento. Essa foi a nossa primeira manhã, né? O primeiro painel sobre saneamento básico, amanhã sobre reforma tributária e no sábado sobre pacto federativo. Agora, depois do almoço, os grupos focais vão estar se reunindo, aí saúde, educação, segurança, mobilidade, como é em todo o COSUD. E também nós começaremos agora nosso debate sobre a carta ao final do encontro, e isso deve ir até o fim da tarde, iniciozinho da noite. Acho que foi muito proveitoso. Mais de 1.000 pessoas inscritas para esse COSUD. Acho que o COSUD só está crescendo, e quanto mais a gente vai vendo essa integração dos governos, mais perspectiva de sucesso a gente vai tendo. E a nossa região sul e sudeste está realmente quase virando aí uma região só através do COSUD. Nós temos agora o desafio de tornar o COSUD algo regulamentado. Então, já estamos pensando numa estrutura física, numa estrutura que realmente faça com que esses trabalhos avancem. Então, demonstrando que esse é um caminho que esperamos ser sem volta, porque é um caminho do desenvolvimento das duas regiões economicamente mais pujantes do Brasil, que é o Sul e o Sudeste. A gente fica muito, muito feliz nessa retomada aqui, aprimoramento do nosso debate. Em pouco tempo a gente vai ver isso dando resultado. E assim a gente vai construindo um país melhor. Obrigado, gente. Bom, tá aí, inclusive, um dos objetivos, na verdade, do governador é até fazer uma integração entre as duas regiões do Brasil, né, que os 7 estados que envolvem o Sul e o Sudeste possam, de alguma forma, aí, ampliar a relação em relação a comércio também, até mesmo para a diminuição dos custos em relação a compras e produtos, enfim, entre os estados, né? Uma integração entre as duas regiões é um dos objetivos também durante essa reunião. O secretário de Estado da Casa Civil, Nicola Michione, ele também falou durante o evento. A gente, inclusive, separou uma fala dele a respeito justamente sobre o COSUD e também a educação. O marco legal do saneamento aprovado pelo Congresso, ele traz só um pequeno passo nesse processo longo de 35 anos. Um processo que em 35 anos a operação do Rio de Janeiro ocorre, em 12 anos previstos, 90% do tratamento de esgoto deverá ser concluído, 99% de distribuição de água, e que ele atende principalmente àquela população mais carente. E no primeiro mês de operação, mais de 250 mil pessoas tiveram acesso à água encanada pela primeira vez em suas vidas. E é para essas pessoas que eu acho que a gente tem que fazer uma gestão correta desse contrato, e por essas pessoas que a gente pede que as concessionárias possam cumprir aquilo que a gente contratou, conversou. Investir em saneamento é investir em saúde, é investir em educação, é investir na vida humana. Tá, a gente vendo, então, inclusive tinha até colegas de imprensa ali acompanhando também e que participaram desse evento que segue até amanhã, então, sábado, na sede da Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro. Vamos para uma outra informação, para você que está nos acompanhando. Os portadores de cartões de crédito e débito e pré-pagos das bandeiras Visa e Mastercard vão poder fazer compras por meio do WhatsApp. Isso mesmo, a gente falando aqui sobre tecnologia, viu? O Banco Central autorizou esse tipo de transação no programa Facebook Pay, como é chamado o sistema de pagamentos por meio de aplicativo de mensagens. Em março de 2021, as duas operadoras, Visa e Mastercard, tinham sido autorizadas a fazer transferências de recursos, depósitos e operações pré-pagas por meio do WhatsApp. Desde então, o Banco Central estava analisando a liberação de compras pelo Facebook Pay. A autoridade monetária também esclareceu que a adesão de novas instituições, sejam elas credenciadores ou emissores de pagamento, e que estão interessadas em participar do Facebook Pay, continua aberta. Assim que aprovados,
os novos participantes da ferramenta devem esperar um mês para começar a operar as transações pelo WhatsApp. Segundo o Banco Central, o prazo é necessário para preservar a concorrência nos mercados de meios de pagamento. É só importante a gente sempre ressaltar muito cuidado na hora de fazer transações e também o pagamento de boletos, principalmente utilizando as redes sociais. Isso porque a gente sabe o número de golpes, estelionato, que são feitos por meio das redes sociais, com alguma oferta, ou então você está com um cartão desatualizado, precisa atualizar a senha, ou então você tem um boleto em aberto, enfim, ou até às vezes clonam o WhatsApp de algum familiar e fazem a solicitação de algum dinheiro. Então é sempre muito importante tomar cuidado nesses pontos. A ferramenta é bacana, a ferramenta vale a pena para você agilizar o seu dia a dia, mas é importante ter esse cuidado. Voltando a falar sobre saúde, o coordenador do Boletim Infogripe, como a gente já comentou, fez uma análise em relação ao uso de máscaras no país. Um estudo avaliou o impacto de máscaras de proteção facial na transmissão da Covid-19 na população nacional. De acordo com o Marcelo Gomes, foi realizada uma meta-análise, ou seja, uma combinação de resultados diferentes de estudos, para compreender como se dá o uso de máscaras em diversos contextos. Bom, você deve ter visto, que recentemente foi divulgado o resultado de uma meta-análise a respeito do impacto, tentativa de estimar o impacto do uso de máscaras de proteção facial na transmissão da Covid-19 no nível populacional, ou seja, uma avaliação não necessariamente do quanto a máscara protege ou não cada um dos indivíduos, mas qual seria o efeito disso no ponto de vista coletivo, da população em geral. E tem gerado uma certa polêmica, mas boa parte da polêmica gerada, na verdade, nasce de algumas interpretações equivocadas do que de fato foi avaliado nesse estudo em particular. Bom, em primeiro lugar, antes de mais nada, o que é uma meta-análise? A gente pode entender como uma combinação do resultado de diversos estudos para tentar gerar um dado mais consistente, mais robusto. Obviamente, a qualidade da meta-análise está fortemente associada à qualidade dos estudos que compõem essa meta-análise, da combinação desses diferentes estudos, como, por exemplo, se todos eles tinham métodos adequados de avaliação, se o contexto era similar o suficiente para poder combinar esses diferentes resultados e mais uma série de outros fatores que, para esse estudo em particular, a gente vê que tem uns pontos ali falhos nesse aspecto. Bom, e o ponto de partida fundamental aqui, que é importante a gente deixar claro, é que as boas máscaras, N95, PFF2, KN95, aquelas que se ajustam bem ao nosso rosto e têm uma capacidade adequada de filtração do ar, a eficácia delas em ser uma barreira ou não para a passagem do vírus, ele sendo carregado ali nos aerosóis, na suspensão do ar, isso é uma questão puramente física. A gente não precisa de estudos de controle randomizado para fazer uma avaliação se as máscaras funcionam ou não nessa tarefa de ser uma barreira para essa transmissão, ou seja, o indivíduo, a capacidade do indivíduo infectado expelir o vírus no ambiente, uma vez ele estando usando boas máscaras, e de um indivíduo saudável absorver esses vírus que estão no ambiente. Isso está muito bem demonstrado já que ocorre. Essas máscaras sim têm essa capacidade de ser uma barreira extremamente adequada. Então, isso não há a menor discussão, os dados são muito claros, e de novo, são dados simplesmente de testes físicos, dessa capacidade aí ou não de filtrar
essas partículas que estão suspensas no ambiente, né, carregando o vírus. Né? Então, isso está muito claro. Tá? Então, ou seja, no nível individual, já está muito claro que sim, boas máscaras sendo utilizadas, né, em situações favoráveis à transmissão, em ambientes favoráveis à transmissão, né, ou seja, quando a gente está exposto, né, ao vírus, sim, funcionam muito bem. Tanto para diminuir a capacidade do indivíduo infectado liberar vírus no ambiente, né, quanto para o indivíduo saudável absorver. Né? Então isso é indiscutível, sim, funcionam. A questão toda é o quão bem as instituições, né, os órgãos públicos conseguem ou não, ou conseguiram ou não, passar para a população informação adequada sobre o uso dessas máscaras, né? Que tipo de máscara utilizar, como utilizar, em que situações utilizar essas máscaras, né? Porque se cada pessoa, né, escolhe ao bel prazer que tipo de máscara vai utilizar e eventualmente acaba adotando máscaras que não possuem capacidade adequada, né, de proteção, né, como máscaras de pano, né, as máscaras cirúrgicas para esse fim específico, né, sendo utilizada por longo tempo também não são as mais adequadas, né? Isso tudo vai, claro, diminuindo então o potencial, né, de políticas voltadas para a obrigatoriedade do uso de máscara terem de fato um efeito positivo para toda a população, bem como o uso em si, né? Questão, a gente viu, né, ao longo da pandemia, muitas pessoas utilizando a máscara abaixo do nariz ou deixando elas no pescoço, baixando a máscara para falar com outras pessoas, para tossir, para espirrar. Tudo isso joga contra, mas aí não é um problema da máscara, e sim do uso adequado dessas máscaras, né? E aí entra o que? Comunicação. A comunicação tem que ser muito bem trabalhada para que justamente a população saiba qual máscara usar e como utilizar adequadamente, para que aí sim a gente tenha esse, né, o impacto individual positivo e também com uma consequência comunitária, coletiva, né, bastante positiva. Tá? Era isso. Estão aí então as orientações em relação à máscara também que devemos utilizar. Enfim, foi algo até muito amplamente debatido durante o período mais crítico da pandemia. Que tipo de máscara poderia ser utilizada, quais não, qual era eficaz, qual não era. A procura por máscaras, por exemplo, como o tipo N95, se tornou também uma grande preocupação por conta de enfermeiros, dos profissionais da saúde que ficavam, em muitos casos, sem esse tipo de máscara, né? As máscaras cirúrgicas também, como são chamadas. Enfim, foi algo que foi muito amplamente debatido, inclusive durante aquele período, mas que hoje a gente vê que já passamos por esse momento mais delicado, mas é sempre importante a informação de qualidade, com fontes confiáveis, para que a gente possa também combater a pandemia, dentre outras tantas doenças. Acontece amanhã, sábado, mais uma edição da Blitz da Saúde, projeto desenvolvido pela Rede de Academias Cooper para o bem para a promoção de bem-estar e qualidade de vida por meio de ações sociais. A iniciativa vai ser realizada na Praça da Inconfidência, em Petrópolis, no centro da cidade, de 9 da manhã até 1 da tarde. Durante a Blitz da Saúde haverá aferição de pressão arterial, medição de índice de massa corpórea, ou seja, o IMC, dentre outras ações. Todas as atividades oferecidas são gratuitas e para todos os públicos. Não deixe de participar. Amanhã, de 9 da manhã até 1 da tarde. A Prefeitura de Três Dias, por meio da Secretaria de Saúde e Defesa Civil, está aplicando a dose de reforço contra a Covid-19 em crianças com 3 anos ou mais de idade. Atenção, mamães, papais e responsáveis. A Prefeitura de Três Rios, por meio da Secretaria de Saúde e Defesa Civil, está aplicando a dose de reforço contra a Covid-19 para crianças com 3 anos ou mais. A vacinação está liberada, independente da criança ter comorbidade ou não.
Para vacinação de crianças de 3 a 4 anos, é necessário um agendamento prévio. O imunizante utilizado é a vacina conhecida como Pfizer Baby. O agendamento pode ser feito por telefone no 2251-1710 ou presencialmente no setor de imunização no posto de saúde central na Rua da Maçonaria. Vamos cuidar das nossas crianças. Elas são o nosso futuro. Prefeitura de Três Rios, cuidando da nossa gente. Tá aí, para você que tem filho, tem um netinho ou até mesmo um sobrinho, avise ali o responsável para levar a criança para se imunizar contra a Covid-19. A gente tem comentado aqui sobre os casos, vacinação, enfim, as máscaras, nosso compromisso com a saúde e bem-estar da população. E é sempre importante manter a caderneta de vacinação em dia. A gente fala agora sobre Teresópolis, porque os estudantes da rede municipal da cidade têm até o dia 10 de março para renovar ou fazer o novo cartão RioCard. E até lá, a entrada nos ônibus daqueles que ainda não possuem cartão vai ser permitida somente para os alunos que estiverem devidamente uniformizados. Está na tela, inclusive, essa informação para você em relação a esse prazo que foi prorrogado. Então, até o dia 10 de março, a loja do RioCard fica na Avenida Feliciano Sodré, número 579, na Várzea. É importante levar também toda a documentação exigida para você poder fazer a sua renovação ou então o seu cartão, o seu novo cartão. E não deixe para a última hora, a gente sempre ressalta isso aqui. Em alguns casos, os pais responsáveis deixam para a última hora e acabam se complicando, ou então o cartão não conseguem fazer o cartão e o filho acaba sendo prejudicado logo no início do período de escola. Então é sempre importante, já que foi prorrogado até o dia 10, não deixe para a última hora. Se você puder, vá hoje mesmo até a sede do RioCard para fazer essa atualização, então renovação do cartão escolar das crianças. Viu? Agora sim, a gente vai dar então início à nossa entrevista de hoje. O Correio Petropolitano Debate de hoje, como foi destaque no início do programa, entrevistou a meteorologista da Defesa Civil de Petrópolis para falar sobre os efeitos climáticos. Abordamos a questão também da tecnologia, de que maneira que a tecnologia tem ajudado os meteorologistas nas previsões. E, claro, apontamos também a diferença entre a tragédia de São Sebastião e a tragédia em Petrópolis. De que forma as duas se assemelham ou não. Tudo isso você confere a partir de agora na entrevista que foi feita nessa sexta-feira mesmo, pela manhã, antes aqui do nosso programa, junto da sede da Defesa Civil. O Correio Petropolitano Debate de hoje veio até a sede da Defesa Civil de Petrópolis para abordar os efeitos climáticos. Nós vamos conversar com a meteorologista aqui do órgão da cidade, a Gisele Petrúngaro, e ela vai falar um pouco para a gente sobre esse tema. Gisele, a primeira coisa que acho que é importante a gente ressaltar é a diferença entre o clima e tempo, né? É importante, são completamente diferentes, né? Sim, muitas vezes as pessoas confundem, né? Mas o clima são as condições mais permanentes e o tempo é a condição momentânea. Então, assim, o tempo hoje, a gente pode falar que hoje a gente está um dia com temperaturas elevadas, que há uma previsão de chuva. O clima não, o clima são as condições daquela localidade. Então, é sempre importante ressaltar a diferença entre o tempo e o clima. E em relação às mudanças climáticas, que é um assunto que vem sendo muito debatido, é porque o que acontece? A Terra está sempre buscando, a natureza está sempre buscando o equilíbrio. Então, assim, por exemplo, uma maior emissão de poluentes, que a gente sabe que é resposta do aumento da população, da ocupação, do uso de tecnologias, essa maior concentração de poluentes acaba levando a um aumento na temperatura, e a gente sabe que, como busca o equilíbrio, um lugar acaba sentindo e vira uma consequência mesmo. Então, assim, a gente acaba ficando mais suscetível a eventos extremos, tanto para um lado quanto para o outro. Por exemplo, uma chuva extrema ou um evento de seca, uma estiagem. Uhum. Ou seja, os efeitos climáticos são diferentes de acordo com o clima da região, digamos isso? Sim, sim, tem diferença. A gente tem sempre que levar em consideração as condições do local. O que acontece em Petrópolis, a gente tem que levar em consideração
a geografia do local, como funciona, a localização em relação ao mar, que é muito importante. É diferente do que acontece na cidade litorânea. A gente tem sempre que levar em consideração o local que a gente está estudando. Por isso é importante a análise do profissional, porque a gente vai olhar também não só a parte dos modelos matemáticos, que é o que o meteorologista faz, mas a gente vai ter esse olhar em relação ao local também, para levar em consideração. Você abordou um tema que eu acho interessante, e citou a tecnologia. Hoje a tecnologia de alguma forma tem ajudado também na meteorologia, e de que maneira que ela tem auxiliado? Sim, o avanço da tecnologia foi fundamental, porque como eu disse, a gente usa modelos matemáticos para fazer a previsão do tempo, e a gente tem essa tecnologia, a gente tem a melhora da performance computacional que faz a gente acertar mais as previsões, e também a tecnologia ajuda a gente na rede de observação. Então, assim, quanto mais dados observados nós temos, melhor fica a nossa previsão, porque a gente sabe que aquele local, a gente está sabendo que naquele local a gente tem determinada temperatura, determinada umidade, o vento, ou até mesmo a precipitação. Então, assim, a tecnologia, a informação faz com que a nossa previsão fique melhor. Ressaltando, inclusive, como a gente está comentando aqui sobre questão de tempo e clima de Petrópolis, aquele clima frio, tecnicamente europeu, digamos assim, e que tem o famoso russo, como você que está em casa já está, inclusive, acostumado, né? Enfim, voltando ao assunto aqui, eu pergunto o seguinte, Gisele, a Defesa Civil de Petrópolis participou, né, auxiliou em São Sebastião. Queria que você pudesse fazer para a gente, ou trazer um pouco da explicação de como que foi esse fenômeno lá na região. Foi algo similar a Petrópolis ou foram situações diferentes? O fenômeno que aconteceu em São Sebastião foi a aproximação de uma frente fria que passou pelo oceano e causou instabilidade e teve aquela chuva. Então, assim, foi uma chuva, um volume acima do esperado, mas havia realmente uma previsão de chuva mais intensa. Como eu disse, a gente tem locais, a gente tem que olhar para determinado local, mas a gente não pode excluir que outros locais tenham chuvas intensas. Então, assim, Petrópolis é um município que já passou por outros episódios de chuva, que, enfim, sabemos o que aconteceu, mas a gente sabe que Petrópolis, por seu relevo, por sua condição, seu posicionamento, a gente tem essa condição, mas a gente não pode excluir outros locais também. Então, é muito importante que a população, não só de Petrópolis, como de outros municípios, fique atenta aos informes dos órgãos oficiais da localidade. Isso é importantíssimo, até porque São Sebastião é uma parte litoral, né, de São Paulo, e Petrópolis, região serrana, um relevo montanhoso, ou seja, são características completamente diferentes, mas a gente vê os reflexos cada vez mais presentes, iguais, né, similares em relação a esses efeitos, e cada vez mais com chuvas com uma milimetragem cada vez maior. Eu pergunto o seguinte, a gente nesse verão tem acompanhado um grande número de raios, isso também está atrelado aos efeitos climáticos? Assim, em relação aos efeitos climáticos, o âmbito acadêmico tem estudado bastante para entender melhor qual a relação dos efeitos das mudanças climáticas, né? E como elas já afetam e como elas vão afetar no futuro, né? Mas assim, a Defesa Civil, a gente já, nos órgãos operacionais como a Defesa Civil, por exemplo, a gente já vê uma diferença em alguns comportamentos da atmosfera mesmo. Os raios, eles são dados quando a gente tem aquelas nuvens de tempestade. E essas nuvens de tempestade, elas são muitas vezes, elas têm como gatilho o aquecimento diurno. Então a gente pode relacionar de certa forma, mas não dá para afirmar ainda que esse número de raios elevado é em função de mudanças climáticas. Mas já foi comprovado que esse ano a gente teve uma incidência bem superior de descargas atmosféricas. Uma importante informação, queria que você pudesse tirar essa dúvida. Já conversamos sobre esse tema com outros profissionais, e eles falaram que a urbanização também pode impactar para chuvas regionalizadas. Isso acontece realmente? E aí, aproveitando esse gancho que você comentou, desse acúmulo de temperatura na parte do dia? Sim, porque a atmosfera, para essas temperaturas, essas chuvas de verão, como a gente conhece, né? Um dos ingredientes, como se fosse fazer um bolo, um dos ingredientes importantes é o calor, é o aquecimento. Então a gente tem que levar em consideração também que a urbanização faz com que aumente a temperatura
daquele local. Mas assim, as chuvas regionalizadas, aquelas pancadas isoladas, que às vezes a gente está num bairro e aqui, nossa, tá chovendo muito e o meu conhecido de outro bairro tá, ué, mas aqui não caiu uma gota. Isso vai acontecer porque também depende muito das condições do local e das condições atmosféricas. Então, para você que está em casa, isso é extremamente normal. No entanto, não deixe de... O que a gente sempre, inclusive, dá o recado de você cadastrar o seu número, o seu CEP, e enviar ele por mensagem de texto para o número 40199 para você receber os alertas e também os avisos meteorológicos da Defesa Civil. A gente tem acompanhado que os efeitos climáticos são reflexo também da ação do homem, né? Os gases de efeito estufa, enfim, algo muito recorrente e já até amplamente debatido. Para a gente, de alguma forma, minimizar esses impactos, é importante uma mudança da mentalidade também da população em relação à emissão de gases e também em relação até à preservação do meio ambiente. Sim, a preservação do meio ambiente é fundamental, porque, por exemplo, a vegetação ela auxilia muito nesses casos de eventos extremos, assim, uma chuva mais extrema, a gente pode ver que a vegetação ela vai reter uma parte dessa chuva, ela vai proteger o solo. Então, assim, é muito importante que a gente tenha esse cuidado com o meio ambiente. A vegetação vai manter o ambiente mais fresco, como você tinha dito em relação à urbanização. Então, é muito importante. E é muito importante também a gente tomar medidas e estar sempre acompanhando o que os órgãos públicos estão fazendo em relação a isso, o que as grandes empresas estão fazendo em relação a isso. Porque a emissão de gases já é um problema comprovado, o aumento nessa emissão de gases. Então, assim, é um trabalho que tem que ser feito por todos. Só para a gente até também contextualizar para quem está nos acompanhando, gases de efeito estufa, quais são as consequências dele, só para quem está em casa acompanhando a gente ter essa noção e quais são os impactos. Como eu tinha dito no início da entrevista, a natureza está sempre buscando um equilíbrio. Então, quando a gente está colocando mais desses gases poluentes na atmosfera, ela vai gerar alguma consequência para a gente. Então, esses gases eles podem mudar o regime de chuvas de uma determinada localidade, além da questão da poluição que afeta a saúde humana, então afeta a nossa qualidade de vida. Então, são diversos efeitos variados que esses gases podem fazer com que a gente sofra. E em relação a radares, quais são as importâncias deles justamente para as previsões de chuva ou de calor, enfim? Como eu disse, a meteorologia, a atmosfera é muito dinâmica, então tem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, muitos processos. Eu tinha falado anteriormente de como fosse fazer um bolo, às vezes a gente vai errar no ingrediente e o bolo não vai dar certo, ou às vezes vai botar... Então, assim, são muitos ingredientes envolvidos naquilo. Então, assim, não tem como... Eu não posso chegar aqui e dizer, olha, a gente vai ter uma chuva que vai cair de tantos milímetros na rua tal, às 16 horas e 14 minutos. Eu tenho uma tendência, eu vou fazer análise. Então, assim, o monitoramento é muito importante. É feita a previsão, mas o monitoramento é muito importante para que as medidas sejam tomadas. E a forma que a gente tem de monitorar, além dos dados observados, é através dos radares meteorológicos e dos satélites. Ou seja, não é à toa que o nome é previsão, né? Isso. Bom, Gisele, a gente está chegando aqui ao fim desse bate-papo, falando sobre esses efeitos climáticos, também entendendo um pouco de como que funciona o trabalho de vocês. Alguma informação talvez importante que a gente não tenha ressaltado, que você queira comentar aqui? Não, só queria reforçar que é importante que a população, tanto de Petrópolis como de outros municípios, fique atenta aos informes dos órgãos oficiais, às previsões, para que as medidas possam ser tomadas e quanto mais gente estiver por dentro dessas informações, melhor a população fica em caso de eventos extremos. Bom, Gisele, obrigado pela presença, por tirar um pouco das dúvidas aqui com a gente. Obrigada. Para você que está nos acompanhando, ficou aqui o recado, são informações importantíssimas em relação aos efeitos climáticos, à preservação do meio ambiente, e a gente vê a necessidade de pertencermos ao meio ambiente, mas também de ficar em alerta. É um recado que a gente tem comentado sempre aqui no programa em relação a receber os alertas da Defesa Civil, mas pertencer, ajudar um vizinho, ajudar um amigo. A Sirene foi acionada, chama o seu vizinho, vamos para um ponto de apoio. É uma consciência que o petropolitano hoje tem que ter de que ele mora em uma região que tradicionalmente, geologicamente, há riscos de deslizamento ou de alagamentos. Por isso, os avisos são extremamente importantes,
Mas não só os avisos, a tomada de atitude da população também faz com que a gente possa preservar as vidas. Assim a gente termina o programa de hoje. Segunda-feira nós temos o nosso encontro marcado, 13h ao vivo, e eu conto com a sua presença. Até lá! TVC, a TV do Correio da Manhã.